O Em Revista está começando e a gente vai falar hoje sobre assuntos que estão permeando aí o Brasil no carnaval, pós-carnaval. Afinal de contas, abstinência sexual, isso é possível? E o que é uma união estável, né? Isso agora está mais do que comentado, já que a viúva do Gugu Liberato vem reivindicando sua herança em cima dessa situação. Mas vamos começar o Em Revista, porque a gente tem que falar sobre isso e cantar também, não é, Paulo Cremona? Daqui a pouquinho, porque a gente já começa com ele, o melhor psicólogo do Brasil, Dr. Haroldo Lopes. E ela, que além de ser paniquete, triquete, modelo, estrela, que mais? Olha, ela é completa, então a gente daqui a pouquinho vai estar conversando com ela, Renata Fukimura. E ela diretamente dos Estados Unidos, linda, maravilhosa, com as fotos cada vez mais ousadas no Instagram, Madu Ávila, que também é conselheira nas horas vagas. E ele, que é um dos pastores mais importantes, mais com certeza polêmico desse país, pastor Roberto Cruvinel. E o nosso grande advogado, emérito no Em Revista, um homem da justiça que entende tudo de leis, doutor José Jacutis. E ali em cima a gente tem eles que estão com uma casa noturna que está fazendo um grande sucesso em São Paulo. A Lilith, você não conhece, tem que conhecer. Renan Parque e Kelvin Guelph. Daqui a pouquinho eles vão estar falando com a gente e fazendo muito humor, porque assim o Em Revista, a gente fala sério, mas ri bastante. O Em Revista está começando. A gente está aqui hoje para falar de assuntos que estão permeando aí a boca do brasileiro, as discussões nos bares, nos botecos, nas casas, com as famílias. E partindo já dessa primeira notícia, que a nossa ministra, ela propõe uma abstinência sexual. E esse programa que está indo pós-carnaval, né? A gente não percebeu muito essa abstinência nesse carnaval, vocês perceberam? Eu não percebi muito. Mas eu quero ouvir também o que a voz de um pastor, né, pensa disso, o pastor Roberto Cruvinel vai falar daqui a pouco. Ele já fica sério, né? Nem ri quando o assunto é esse, mas enfim, vamos ver aqui um pouco dessas matérias, da matéria que reforça o assunto do dia. Vamos ver.
O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos incluiu a abstinência sexual como política pública para sexo seguro e prevenção da gravidez na adolescência. A pasta da ministra Damares Alves divulgou uma nota nesta sexta-feira em que defende a medida, confirma a formulação de uma política pública focada na abstinência e diz ser impossível, por hora, fazer uma previsão do quanto deve ser gasto e de quais ações serão realizadas. Por ainda estar em fase de elaboração, não seria possível apresentá-la em detalhes para a sociedade. O Ministério afirma na nota que a abstinência não substituirá outros métodos de prevenção, como as abordagens sobre métodos contraceptivos e a distribuição de preservativos. Para colocar o plano em prática, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos passou a programar eventos com gastos de dinheiro público em que se defende a abstinência sexual. A defesa é feita por convidados de entidades religiosas. Olha, que interessante, né? E, Madu, você já algum dia na vida fez abstinência sexual? Por que tem que começar comigo? Porque eu não sei. Você é uma pessoa que dá... do carnaval ainda, você vê... Tentando voltar pra vida. Entenda, você nas suas redes sociais, você responde a milhares, milhões de jovens, adolescentes sobre isso, e aqui você não quer que eu comece com você? Não, como assim? Qual que é a questão? A questão é abstinência sexual. Pra mim, eu já participei de abstinência sexual por uma questão que eu namorava longe, o meu namorado morava em outro país e eu em outro. Eu morava em Miami, ele morava em Londres, ficava um pouco difícil ali. Então a gente tinha um combinado de se abster do sexo por gostar um do outro. Então, eu acho que tudo que é um combinado, por exemplo, ela tá com o intuito de colocar isso para adolescentes, né? Como é que vai fazer esse combinado com os adolescentes? Eu acho que tudo que você impõe parece dar mais vontade de fazer, né, gente? Então, acho que tem que ser um combinado. Eu não sei, eu já faço uma abstinência há algum tempo já. Eu não sei mais o que é isso. Mentira, não faça cara de censura para mim, Roberto Cruvinel. Espera aí que você vai falar. Você vai falar. Calma, abstinência forçada. Pelo amor de Deus. E você, o que você acha disso? Olha, nesse contexto de adolescentes é mais difícil, mas eu acho que acaba conscientizando os adolescentes a, sabe, nem 8 nem 80, né? Então aquela cultura de, os adolescentes, vamos transar, vamos dar para todo mundo, aquela coisa. Ai, gente, não é digno, assim, não é fidedigno de, às vezes, algo natural da adolescente, algo meio que, eu tenho que fazer parte da turma, eu nunca beijei outra menina, então, assim, eu acho que nem 8 nem 80, eu acho que pode ser radical, mas serve é positivo também. Então você acha que tem esse lado positivo? Pode ter lado, sim, eu acredito. Sim. Acredito que a gente tem uma fase que é bom dar uma Doutor José segurada. Jacutes, que você, além de advogado, você é cristão, né? Mas também é um rapaz namorador, né? Então, o que você pensa desse assunto? Eu acho que, pegando um gancho da Renata, eu acho que o contexto aí está meio fora do esquadro. E por quê? A abstinência sexual na adolescência, eu acho que a gente tem um problema aí de base. O que ela quer dizer aí não é controle de natalidade, nada, isso foi lançado agora dia 3, nas pesquisas por aí, está na média, um pouco mais, 58%, 56% da população acredita que vai surtir algum efeito, o restante não. Mas eu acredito que não é aí que tem que ter esse trabalho e este gasto público. Eu acho que o gasto público tem que vir na base, antes da adolescência, na família, entendeu? Para que tenha uma conscientização, para que na adolescência a pessoa raciocine de forma diferente. E não a Deus dará, como a Renata falou, vou sair daí para fazer isso ou aquilo. Entendeu? Então eu acho que é válida a iniciativa, só que eu acho que foi pegar a temporização, a idade errada. Eu acho que tem que começar na base. Começar na família, lá quando a criança vai para a escola, no início do período estudantil. Eu acho que é por aí que tem que se trabalhar. E não começando já quando o adolescente já tem um preconceito das coisas. Eu acredito que não seja por aí. Eu acredito que isso tem que começar a iniciar antes. A gente vai ouvir o doutor Haroldo Lopes até falando sobre isso, né, com relação à idade, né, até onde isso também interfere. Mas antes eu quero ouvir também dois jovens, né?
E o Renan e o Kelvin estão aqui para poder expressar os sentimentos ou pensamento a respeito disso. O que vocês acham disso? Sexo é uma coisa... Ah, sim, claro. Melhor com o microfone. Melhor com o microfone. Melhor, né? Primeira vez. Sexo é uma coisa comum, né, meu? Todo mundo faz, né? E também eu só quero falar que minha prima amarrou uma mandala no vibrador dela. Agora ela tem boas vibrações. Eu nem sei se isso é pertinente, mas vamos embora. Cara, eu acho que a abstinência sexual é meio complicada, né? Que você acaba se contando na masturbação. Uma vez eu fiquei 30 dias sem masturbar, uma hora eu falei, quer saber? Tô de saco cheio. Diante disso, Haroldo Lopes, qual seria o seu comentário técnico? Eu gostei do comentário do Dr. José. Primeiro, não acredito nesse projeto da ministra, a doutora Damares, porque a partir do momento que nós temos a nossa escola comparada com escolas do continente africano, escolas que não sabe-se matemática, nós somos péssimos em português. Temos infelizmente, uma das piores escolas. Então, a ministra Damares, eu acho que saiu um pouco da linha, achando que nós vamos encontrar, em primeiro lugar, pessoas capacitadas para falar sobre sexo. Segundo lugar, nós não temos uma estrutura, escolas mesmo, para que possa ser ministrado. Até hoje, pais que não aceitam educação sexual nas escolas. E acho sim que as pessoas fazem uma ideia diferente do que seja a sexualidade. Quando nasce um bebê, o bebê já vem com o estômago, ele vem com o intestino, ele vem com o coração, ele vem com o cérebro pequenininho, mas também vem com sexualidade. E tudo vai amadurecendo de acordo com a idade cronológica e aquilo que vai se passando para os nossos filhos e alunos. Agora, a partir do momento, inclusive num dos programas aqui, no Em Revista, que tenho o maior prazer em estar sempre participando, eu até comentei, a partir do momento que você começa, por exemplo, vamos voltar de novo, a música Dancinha da Garrafa, e você coloca crianças, né? Crianças para praticarem, dançarem uma música erótica, de fundo erótico. O que acontece? Você vai desenvolvendo as áreas do cérebro que correspondem à sexualidade precocemente. Daí ninguém sabe o porquê que hoje, né, meninas com 13 anos já têm relação sexual e aos 14 são mães. E nós vamos dar conselhos para os jovens ou será que os adultos é que estão precisando de conselho, de saber o momento certo em que se fala, em que se conversa, né? Fazer de novo reuniões pais e mestres, porque o doutor José colocou com muita propriedade, né? Porque tem que começar em casa também. A partir do momento que uma criança chega e pergunta por que você e a mamãe dormem sozinhos? Porque a gente gosta de namorar. Você já está ensinando para ela, né, que existe alguma coisa que pai e mãe praticam, né, e que também está ensinando privacidade, respeito ao semelhante. Então, está tudo errado, ministra. Está começando uma casa pelo telhado, tem que ser pelo baldrame. Dar uma escola digna, uma escola em que as crianças saibam o que é respeito, saibam o que é limite. Então você é a favor da educação sexual nas escolas? Sou, e que se responda aquilo que a criança perguntar de acordo com a faixa de idade dela. Se ela perguntar, é verdade que as crianças nascem por onde a mamãe faz pipi? Basta. Entendeu? Agora, com 19 anos, chegar para um jovem e falar, olha, eu proponho que você não mexa mais no seu bilau, entendeu? Ministra, tá viajando na maionese. Então, melhor a gente parar de falar sobre punheta, né?
É um tema muito batido. Pastor Roberto, eu deixei para o final a tua palavra. Eu posso levar o assunto a sério agora? Pode. Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom, primeiro, telespectador, para falar de um assunto tem que se informar direito. Não é? Não existe imposição. É uma campanha do governo, deixa eu dizer para os senhores, é uma campanha. A antiga administração fez a campanha do uso da camisinha, o doutor sabe, todo mundo sabe, o uso da camisinha para evitar a gravidez precoce. Essa campanha proposta pela ministra Damares, que deu esse alvoroço todo, se fosse um outro ministro não teria dado com a mesma campanha, mas porque a ministra Damares já vem de uma série segundo a mídia, de colocações polêmicas. Mas é uma campanha, não é uma imposição de que os adolescentes se abstenham do relacionamento sexual. Nós estamos vivendo num país onde as crianças são vendidas como objeto nas estradas para os caminhoneiros, para as pessoas. Elas estão engravidando 14 anos, como o doutor falou. Aliás, o doutor até abraçou uma pauta conservadora, que eu achei maravilhoso, que a educação sexual tem que ser colocada dentro de casa, concordo também, como toda a visão da educação. Agora, comparar uma campanha de governo que não pode ser desassociada, doutor Jacuzzi, aí eu que discordo do senhor, desassociada de outras questões públicas que devem ser atacadas. Por exemplo, a escola, a educação brasileira está lá, nem sei qual no ranking da educação mundial, mas não é por conta desse governo. Esse governo e essa pauta, que eu não concordo com tudo, mas a pauta desse governo tem dito que você tem que trazer a educação moral e cívica de novo, tem que ensinar matemática de novo e tem que colocar a criança na sua idade. Ora, cada idade tem um desenvolvimento mental específico. Eu concordo com o doutor Haroldo quando ele diz que essa erotização da criança, que já vem de muito tempo, que a televisão ajudou, que a mídia ajudou. Eu, como cristão, diria que isso é uma coisa do diabo, de Satanás, para destruir as famílias. Agora, nós temos que falar claramente. Esse governo tem tentado se posicionar de alguma forma e, por conta disso, tem recebido oposições ferrenhas daquele que quer continuar escravizando as nossas crianças. A Madu, né? Madu disse o seguinte, é muito bom o sexo. Você quis dizer que o sexo é muito bom, não foi isso? Exatamente. Então, o sexo é muito bom dentro do casamento. O conservadorismo cristão ensina isso, o sexo é muito bom. Eu não sou casada e eu adoro transar. Porém, a Constituição brasileira, não estou nem falando de Bíblia, viu, gente? No seu artigo 5º, você pode me ajudar aqui, doutor? Não é? Que todo mundo tem o direito de ir e vir e até a liberdade de expressão. Se as pessoas quiserem se expressar dessa forma, através do sexo, o problema é delas. Agora, o governo tem a responsabilidade de orientar os nossos adolescentes, aos pais, ajudarem os adolescentes a entender que a sexualidade, dentro do casamento ou não, de acordo com a visão de cada família, a minha cristã é dentro do casamento, que a sexualidade, ela pode esperar para o momento certo. Agora imagina, doutor Haroldo, que entendimento tem uma criança de 13 anos sendo usada como objeto sexual? Você, telespectador, gostaria que sua prima, sua filha, seu neto fosse usado como objeto sexual? Gostaria que o país ficasse nesse desmando que estava até pouco tempo? Nós aqui em programas aqui, vimos aí imagens de coito, 2 homens praticando coito publicamente, fazendo a tal da chuva de prata, que eu não sabia nem o que era essa coisa do demônio, no meio da rua e todo mundo achando normal. Mas foi o presidente da República que acabou expondo isso para o povo. Está errado, não está? Na sua opinião, Gravinel, e do doutor José também, que eu gostaria de eu queria, como o José Jacuzzi foi citado, eu gostaria que ele falasse rapidinho. Não, acho que o Cruvinel não entendeu, acho que o que eu disse na realidade. Eu disse que era uma iniciativa louvável dela, só que eu acreditava que isso tinha que ter começado antes. Sim, foi isso que eu comecei dizendo. Com certeza. Antes. E como ele também disse, que o cérebro da criança tem 13, tem 10, tem 9, tem 8, mas a base é lá atrás.
mais. Então, deixa eu completar. Então, o que eu disse, acho que você se confundiu, é que é louvável a iniciativa, inclusive eu sou a favor do governo, eu votei no Bolsonaro, que a gente tinha que ter mudança, né? Alguém que batesse a mão na mesa tal, e a gente tinha que ter essa mudança. Eu acho louvável tudo que ele vem fazendo, obviamente que um país de tantos desmandos, ele não vai mudar do dia para a noite, eu acredito ainda, se ele ainda for reeleito, ele não vai conseguir fazer uma mudança, mas ele está iniciando. Primeiramente é isso. Em segundo lugar, repetindo, eu falei que a iniciativa é louvável, só que eu acredito que tinha que se trabalhar antes, não na adolescência. Tinha que se trabalhar antes, na família, na base de tudo, inclusive no que você falou. Não, está prostituindo, tal. Como é que pode se coibir isso? Fazendo abstinência sexual na adolescência? Não. Tem que se fazer um trabalho com as famílias. Mas, peraí. Mas vai refletir nos pais essa campanha. Isso vai refletir nos pais. Você não muda uma consciência de um adolescente hoje, que é muito diferente da nossa época, entendeu? Que inclusive nós falamos que está sendo praticamente a mesma idade, apesar de eu estar muito mais conservado que você. Então, a gente não muda. É muito difícil a gente mudar a consciência do adolescente hoje, que o adolescente já não é como era na nossa época. Então, por isso que o trabalho tem que se iniciar antes, mas deixa eu fazer o que o doutor José está colocando, só para esclarecer. E faz muito sentido, é o seguinte, a gente não pode querer ensinar a trigonometria para um adolescente que não sabe fazer as operações de matemática. Como é que ele vai fazer? Por isso que eu digo que tem que trabalhar lá embaixo. E na família, que falou. Porque a família é o bem principal que nós temos. Viu, doutor José? Embora que hoje pré-adolescentes são bem diferentes de pré-adolescentes de 10, 15 anos atrás. Estou falando. E eu acho que tem conhecimento muito maior. Existe uma outra coisa grave também nesse projeto aí do governo, com a ministra Damares. Gente, a pasta da saúde está na UTI. Sim. Nós não temos hospitais, tem gente sendo tratada... E os aparelhos da UTI não estão nem funcionando nessa pasta. Tem gente sendo tratado em corredor. Então, na minha opinião, como vem aumentando, ainda é alto o número de meninas que são mães, meninas que são mães aos 14 anos, meninos e meninas portadores do vírus HIV. E de outros quanto que isso custa para a pasta da saúde? HPV, muito dinheiro. Então, o que acontece? Uma das formas mágicas de tentar diminuir esse custo é entrar com uma campanha dessa que eu acho que está muito mais preocupado em segurar um pouco mais, tirar um pouco mais de dinheiro da pasta da saúde do que realmente educar os brasileiros. Porque não, se for isso que o senhor está dizendo, se for isso, eu concordo com o senhor. Se for isso. Porque a questão é o seguinte, nós temos que observar a questão como um todo. Existe hoje um projeto, me esqueci o nome do deputado, que esse deputado, ele lançou um projeto que uma criança de 14 anos, de forma consensual, aceitar... Se ele consensualmente aceitar fazer sexo com um adulto, aquilo não seria crime. Está lá o projeto. Mas isso não vai ser aprovado, porque isso é inconstitucional, inclusive. Mas o projeto está lá. Sim. O projeto está lá. Então tem louco para lançar tudo. E tem gente que apoia. Agora, a pergunta é o seguinte: será que nós estamos analisando, e eu não tenho aqui a procuração para defender a doutora Damares, que eu conheço pessoalmente, faz muitos anos que não vejo, será que nós não estamos analisando um projeto, ou aliás, uma campanha do governo, como na época do PT teve aquela campanha da camisinha, a camisinha foi dada. Eu como religioso, se alguém perguntasse a você, me perguntasse assim, você é a favor da campanha? O problema é que é campanha de Estado, não é campanha religiosa. Se a campanha é de Estado, existem outros trabalhos que ao mesmo tempo fazem com que tudo isso que nós estamos falando aqui aconteça. Porque nós estamos isolando uma situação. Isolando. Por que a Damares? Porque a Damares é diferente, porque a Damares Não, a gente está discutindo o assunto em si. O doutor foi muito feliz na colocação. Ele foi... Eu ia falar que o problema hoje é que o governo é quase todo evangélico, sabe? Aí eu fiquei imaginando se a ditadura voltasse hoje em dia, né? Eu acho que eles iam amarrar a gente no pau de arara e falar, tá amarrado, em nome de Jesus. Era para isso? Mas Em questão de...
Em nome de Jesus, eu gostaria muito que a senhora ministra e os homens de poder, né, pensassem, porque, volto a repetir, que foi a mesma coisa que o doutor José falou, nós não podemos começar uma casa pelo telhado, gente. Quem é que deixa as meninas na BR-116, no acostamento, menina de 12, 13 anos, para fazer negócio, para fazer um programa com caminhoneiro? Quem é que deixa, quem é que permite a menina fazer isso? Os próprios pais. Não só deixam, incentivam. Existem provas que pais incentivam, motivam os filhos, os menores, a isso. A gente já tem provas. A intenção é boa da Damares. E tem uma situação pior ainda. No norte desse país, eu sou brasileiro, não falo isso com felicidade, não. No norte do país, existe um pensamento mais ou menos assim. Eu, pai, vou seduzir a minha filha, porque ela vai aprender o que é a prática do amor, do sexo, com o pai dela, que vai ser carinhoso, que não vai machucá-la. Olha o ponto de ignorância e de atraso que nós temos. Aí eu volto à pergunta que o doutor José fez. Como é que a senhora vai fazer um garoto de 19 anos se abster do sexo se ele foi, ou a irmã também, foram iniciados pelos pais? Como que a senhora vai fazer? Deixa eu ver. Então, a intenção da ministra Damares, eu não tenho nada contra ela, eu não a conheço também, a intenção dela pode ser muito louvável, só que ela deu a vara, deu o peixe e não deu a vara. Ou seja, ela tem que começar de forma diferente. Esta é minha opinião. Ela tem que começar de forma diferente. A intenção do governo é hiper boa sempre. A gente está vendo que o governo está bem intencionado. Mas eu acredito que existe um senãozinho, que a gente precisa primeiro fazer um estudo de como aquele mal pode ser atacado. Não simplesmente enxergar e botar, é aqui. Não, tem que se fazer um estudo de onde esse mal pode ser atacado. E repetindo, o problema que nós temos no Brasil, eu já falei várias vezes aqui em programas, há 10 anos que eu falo isso aqui, o problema no Brasil, e isso vai demorar, nem nossos netos, é de base. Em todos os segmentos. É a base. Todo mundo concorda com isso. O senhor se lembra do professor comunitário? Sim. O que era o professor comunitário? Havia um projeto maravilhoso de que quando uma criança deixasse de comparecer à sala de aula, o EV, esse professor, mais bem preparado, iria até a casa desta criança, conhecer os pais, saber o porquê que a criança deixou de frequentar a sala de aula. Cadê o projeto? Então, mas existem hoje, viu, doutor? Existem hoje deputados, eu conheço alguns pessoalmente e observo seus projetos, que são muito bem intencionados e estão trabalhando. E eu acredito que esses debates que nós alçamos aqui, que nós levantamos aqui, os ajuda, inclusive, antes de vir para cá, liguei para o deputado Roberto Lucena para saber qual era a opinião dele sobre essa questão da doutora. A escola piorou, não melhorou. Sim, mas isso já vem de uma outra administração. Cadê esses deputados? E o que o deputado Roberto Lucena te falou? Ele me disse o seguinte, ele disse exatamente o que eu farei. Ele disse o seguinte, que não é uma imposição, é uma campanha de conscientização para os adolescentes e seus pais. Existem outras situações sendo trabalhadas na área da saúde, porque sozinho uma coisa não vai resolver. Está certo, doutor José Jacuzzi? E ele disse o seguinte, o grande problema, o pastor Cruvinel, ele disse, é que se fosse um outro ministro, essa situação passaria abatida. Porque a Damares, ela tem um foco polêmico com relação à mídia. A mídia foi discutindo isso. No outro governo, existia uma campanha com relação à camisinha. E era claro, passava na televisão, com dinheiro público, tranquilo também. E isso é uma questão de governo. Qual foi o resultado? Não, o pessoal continuou fazendo sexo. Aumentou. Não é? Agora, então vamos pegar uma outra abordagem. Eu vou dizer aqui da minha concepção quanto evangélico. Entre os evangélicos existem grupos fortes e grandes, e não é de gente imbecilizada, gente com graduação, pós-graduação, que não é com 15 anos, não, e que teve uma vida fora da igreja, que deliberam no seu coração fazer a abstinência sexual.
Eles são engenheiros, advogados, eles fazem isso, mas isso é uma questão de convicção. Então, a ideia é levar aos pais, independente de que religião for, de novo, aquela questão de ajudar os seus filhos a entender que há momento para o sexo, seja casado ou não, há momento. Eu concordo. Existe um momento mental, um momento psicológico. Então, o que acontece? Nós já falamos aqui, a criança foi erotizada. Liga a televisão e você vê uma criancinha quase nua dançando em cima de uma garrafa. Você acha que está certo? Diga, Renata. Apesar de eu ser uma adulta, né, e eu também amo sexo, eu penso o seguinte, por exemplo, eu namorei muitos anos e eu fiquei solteira. Só que o que acontece? Quando eu tive um relacionamento que não teve, assim, nenhum tipo de envolvimento, eu falei, pra mim não serve. Então, o foco, na verdade, na minha vida prática, no meu dia a dia, é o seguinte. Eu procuro fazer sexo com amor. Mas eu já fiz por desejo. Só que eu procuro focar no amor. Entendeu? Uma pessoa que não vai, ai, gostosa, vou comer ela, uhul, sabe? Tem que estar cheio disso. Quer que eu pegue a minha agenda aqui? Ó, eu ligo pra um agora, entendeu? Não precisa, a gente sabe. E se eu fosse uma ninfomaníaca, eu partiria do mesmo princípio. Sabe, às vezes a pessoa está com você ali por quê? Por status, por qualquer outro motivo. Então, assim, o foco, vamos fazer uma analogia, vamos resumir. Eu, adulta, procuro transar com quem eu sinto que tem um valor, um sentido, um amor, um sentimento, ok? E o adolescente, o que acontece? Eu não estou engedrada, não estou envolvida com política nem com religião nesse nível que vocês estão. Mas... um adolescente, ok, a campanha foi radical, pelo menos ela está sendo corajosa. Quem que tem o peito de chegar lá e falar um bagulho desses? É verdade. Quem que tem coragem de fazer isso? Ninguém aqui tem. Não, sabe o que acontece? O pessoal tem coragem de dizer, pega todo mundo, chegar na rede social, uma iniciativa entrar no YouTube, e vai refletir. E tem um monte de gente, ó, pega todo mundo, que pegar tá certo aí, só que ele vai se responsabilizar quando o HPV vem, quando a AIDS vem, quando a pessoa fica doente. O negócio é pegar geral, coisa nenhuma. Sabe qual é o melhor remédio contra as doenças transmissíveis? Seja fiel ao seu parceiro. É o melhor remédio. E aí, sim, conclua. Só para finalizar. Claro. Fica à vontade. Até perdi o raciocínio. Desculpa, Renata. Meu tico e teco. Eu acho que finalizar, você estava falando pela questão da afetividade, que para você... Que pode ajudar bastante, que é um foco muito bom, que, assim, saindo um pouco dessa coisa, sabe, de tudo isso, acho que pro adolescente, quando ele pensa em, puxa, eu vou ter a minha primeira vez com quem eu gosto, cara, entendeu? Mas, Renata, vai diminuir, só que é cultural, realmente. O que você está falando, eu acho que é interessante. Sexo é bom, com amor é melhor. Mas só gostaria de lembrar você e o telespectador também, que a gente não cura pneumonia com dipirona. A dipirona vai só baixar a febre. Agora, a pneumonia, você vai ter que curar com medicação, antibióticos adequados. Então vai entender agora. Paliativa, eu não posso querer mudar a cabeça de um garoto de 19 anos, de uma garota de 19 anos, que já tem vida sexual ativa, desta forma como a ministra acha que vai conseguir. Doutora, você leu? Gente, ele não me vê. Ele leu. Ele está falando de 19 anos, não é isso que está dizendo, não. Não é isso. Ele está falando de pedofilia, então. Ele está falando de adolescência. O senhor sabe qual a diferença da adolescência para a juventude? Não, o senhor é doutor. O senhor tem diploma. Mas eu não sei. Meu Deus do céu. Não está falando de 18 anos, não. Não está falando de 19 anos, não. Está falando de 14 anos, de 13 anos. Mas 19 anos ainda é adolescente. Para, doutor. O senhor é que não tem conhecimento. Para, doutor. 19 anos ainda é adolescente, Para, doutor. Organização Mundial de Saúde. Está fazendo faculdade, é outra coisa. Nós estamos falando, doutor. Nós estamos falando das nossas crianças. Você está batendo numa tecla, a pessoa tem 19 anos, faz o que ela quiser da vida dela. Vai fazer faculdade, vai dirigir, vai votar. Mas ainda é um adolescente. Daqueles que estão dentro de casa e os pais têm que orientar. Você está pegando numa coisa tão o senhor é que está pegando. Entendeu? O senhor que está pegando, o senhor está batendo na ministra. Seu problema é com ela? Então eu vou fazer com outra pessoa. Nós estamos falando de adolescência. Então a adolescência, ela começa aos 12 e vai até aos 20. E a Organização Mundial. Não, me dá
dá o nome do livro que o senhor leu isso. E a Organização Me dá o Mundial nome de do Saúde. livro, bibliografia. E a Organização Mundial de Doutor, não Saúde. gagueja não, dá uma bibliografia. Doutor Haroldo, se eu tivesse uma filha adolescente, eu falaria para ela, eu não vou conseguir mudar realmente, tão difícil a gente mudar o nosso comportamento, mas eu falaria para minha filha, olha, o que você acha de, ao invés de você querer se enquadrar no que todo mundo está fazendo, você procurar ficar com quem você realmente gosta, esperar o momento certo de você ter a sua primeira vez? O que você acha disso? Tá ótimo, eu acho ótimo. Agora, Só que eu entendi o que você falou, já está tão inserido essa coisa Eu só estou citando por volta de 19, é que até os 24 anos, mas tem aumentado demais o número de gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Mas você sabe, doutora Haroldo, que não é isso que a campanha trata. Você não sabe o que é isso? Por isso que foi citado 19. É isso ou não é? Entendeu? Mas não é agora, isso, é lógico. Meu Deus. A importância do que o doutor está falando, porque na época da faculdade, inclusive, eu atendia, como todos os outros estudantes, uma comunidade que não tinha dinheiro para pagar um psicólogo. Você é psicóloga e não também, tinha, né? Também. E não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Então, eles iam andando, às vezes, para poder passar um filho e deixava, às vezes, de comer para poder fazer isso, para poder pagar E você o ônibus. atendia, mas a pergunta é, você atendia o quê? O senhor pode deixar eu concluir Posso, o sim. raciocínio, porque senão eu vou esquecer, que nem o senhor fez com ela. Tá bom, minha filha. Então, e porque aí, talvez o que somente não... Eu tô tentando, filha. Fala, Madu. Vai, Madu. Eu posso dar minha opinião? Continua. É que ele é obrigada. interativo. Então, por que eu concordo com o senhor? Porque nessa época, a gente atendia uma comunidade que morava em um quarto-sala com 6 pessoas e os pais transavam. E as crianças estavam lá, e os adolescentes, sendo adolescente com 19, 20, 13, 12... Essa casa era misturada ali com um casal e com os filhos. E isso era muito comum. Ouvir esse relato. Então, a gente aconselhava, né? Se dava para fazer uma divisão ali com uma cortina improvisada, com um lençol ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que isso é incrível trazer em pauta em rede nacional. Porque, às vezes, a pessoa tem uma TV, mas ela não tem um cômodo a mais, não tem 2 quartos, tem um só. Então, eu acho louvável também trazer isso em pauta. Diga. Eu acho que a gente devia fazer mais perguntas sobre abstinência pro Kelvin, que é especialista. Obrigatória, né? Eu perguntei pra ele, Kelvin, você é virgem? Não por livre e espontânea vontade. Eu perguntei, Kelvin, você é virgem? Ele respondeu, não, ainda não. Deixa eu só fazer um parênteses. Nós estamos num clube, Só um parênteses. Eu não sei quanto à Organização Mundial da Saúde, mas o ECA, o Estudo da Criança e do Adolescente do Brasil, preceitua que a adolescência vai de 12 a 18 anos aqui no Brasil. Bom, Só fazer uma colocação. eu preciso falar alguma coisa. É rápido. Eu não quero ser. Peraí, eu não quero ser. Mas já fala, Mas eu não consegui colocar nada. O programa é sobre abstinência, eu estou abstenho aqui. Porque eu não consegui colocar nada. Nada. Vê. Desculpa. Nada. Você viu o que você está dizendo? Eu não coloquei nada. Então, abstinência, você não colocou nada. Então, eu não deixa sei eu o que falar você uma está Exatamente isso. Então... Mas é o que eu estou dizendo. Então, assim, só 2 adendos que a gente quando fala, né, que no norte do Brasil, no nordeste, não. A gente tem isso em todo lugar, né? A gente tem o comportamento, inclusive, da prostituição infantil, esse erro, né, essa deficiência da sociedade, a gente tem nas grandes capitais, né? Eu sou de uma cidade turística, né, da capital turística do país, que é o Rio de Janeiro, né? A gente vê isso acontecendo, né, com crianças. A gente vê isso aqui em São Paulo acontecendo também com crianças. E esse dado que você fez, que você deu ainda do tempo de faculdade, foi em São Paulo? Sim. Em São Paulo. A gente vê 116. A gente vê relatos aqui. Outro dia eu vi o relato do reverendo Aldo, né, que atua em Paraisópolis, justamente com crianças, né, nas creches, das coisas que acontecem dentro do seu familiar, né? Então está aqui pertinho da gente, não está nem tão distante. A gente, na verdade, acaba ouvindo as histórias que acontecem distantes do país, distante aqui do Sudeste, mas não distante deles lá, né? Porque eles estão próximos. A gente está falando para o Brasil inteiro. Isso acontece, gente, principalmente nas capitais turísticas, principalmente nas cidades envolvidas com turismo. E não esquecendo que, além de ter o apoio dos pais que pedem para trazer, traz 1 litro de leite e vai lá para o caminhoneiro. Nós também, lembrando o que o doutor trouxe, o ECA,
O ECA deixa bem claro, na ausência, na negligência de pai e mãe, o Estado é responsável. Sim. O Estado tem que recolher. E eu já falei aqui várias vezes nesse programa e volto a repetir. Todo dia a Polícia Rodoviária Federal passa, vê as meninas entrando na cabine dos caminhões, em postos de gasolina da BR-116, da BR-174, da BR-101. Assistentes sociais. Quantos municípios não tem em todo esse corredor da BR-116? Quantos municípios, quantas assistentes sociais gente, que não passam? Eu estou com o tempo já do programa correndo. Eu queria fazer uma colocação aqui que vem de cima também. Veio do Estado, né? E me permita, Roberto, eu vou citar um governador evangélico, mas ele não é por ser evangélico, porque se ele fosse, como acontece com católicos, que às vezes cometem esses equívocos. Sim. Porque quando ele assumiu o governo, a primeira atitude dele foi a atitude moralista de dizer: no Rio de Janeiro não tem mais cartão postal, nem calendários com mulheres de biquínis e homens de sunga. Entendeu? E nas calçadas de Copacabana as coisas acontecendo, nas casas noturnas as coisas acontecendo, é fechar os olhos para uma realidade. Meu Deus! Esses equívocos, meus amigos, até eu quero dizer aos irmãos, a vocês, o doutor Haroldo é meu amigo, a gente tem, às vezes assim, mas a questão é o seguinte, essa questão específica da doutora Damares, dessa campanha, não é de 19 anos, gente, ela foi clara, a gente ouviu isso dela. Agora, eu tenho dificuldade com o ministro da Educação, o ministro da nossa ministra da Educação, eu tenho dificuldade, as quantidades de problemas que tivemos na educação, e eu votei nesse governo. E outras questões que a questão deve discutir. Preciso ir para o intervalo. Tem algum problema aos 19 anos? Problema com relação ao quê? Preocupado com 19 anos? Aqui não tem a ver com o que você está falando, é só isso. A faixa com maior índice de HIV. Com 19 anos, aliás, eu recebi Jesus, eu teve solução. Mudei de vida. E, na verdade, você coloca, não é nem por uma questão do que está escrito ou do que é de lei, é da tua experiência do dia a dia no divã, não seria isso? Não é? Do que você percebe. Das literaturas que eu recebo, pergunte para o pessoal que trabalha com doenças sexualmente transmissíveis, qual é a faixa etária hoje que é mais portadora do HIV. Eu queria pedir um Povo Fala, mas eu queria saber da Roberta, dá para pedir agora ou prefere... Rapidinho, vamos ouvir mais ou menos. Eu aproveitei e fiz a inauguração da casa do Fábio Lima, que é um empresário, amigo, uma pessoa um empreendedor nesse país, que é empreendedor, é louvável. Ele inaugurou mais uma casa noturna, né, como DJ, e que é o Garage, São Paulo. Então, a gente esteve lá e aproveitamos para fazer com o povo à noite, né? Com a juventude à noite, o que eles pensavam a respeito. E também tem aí nessa matéria também o de César, né, que é Jimmy Kier, que ele vive na noite, né, e lida com casos de adolescentes. Vamos ver um pouquinho dessa matéria do Povo Fala, dos Jovens Falam, numa casa noturna de São Paulo, Garagem, São Paulo. Gente, o que é uma boate GLS? Qual a diferença de uma boate GLS? Vamos conhecer? Vamos embora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha quem está aqui, Jimmy Kier. Qual a diferença de uma boate GLS para uma boate convencional? Uma boate convencional é para todo tipo de público. Venha e se divirta. Entendeu? Uma boate LGBT, GLS... Não se fala mais GLS, eu estou errado? Agora é LGBTQ+. E já é uma boate específica, entendeu? Com os meninos clubbers, fashion, modernos. Você vem vestido do jeito que você quiser. Pode vir maquiado, produzido de drag. O que você acha do novo projeto do governo de abstinência sexual? Abstinência sexual? Como é isso? Ficar sem transar? Ficar sem transar, abstinência sexual. Eu acho que a abstinência sexual é amor. Não sou contra porque o amor tem que ser vivido, não pode ser guardado. Não pode. Esse projeto do governo você é contra? Totalmente contra. Vem comigo. Então, e vocês, o que acham? Abstinência sexual, você acredita nisso? Não acredito. Nem um pouco. Nada? Não. Por quê? É complicado responder, né?
responder, só não dá pra acreditar. Jamais. Não mesmo? Não mesmo, não existe isso. Só um pouquinho? Não, é muito mais fácil a gente ensinar a usar camisinha, ensinar a transar com segurança do que abstinência, não existe. Eu acho que ela tá sem ter o que fazer, né? A ministra? É, tem muita coisa para se preocupar, né? Do que com a sexualidade do povo, do que com quem vai transar, quem não vai. Isso é ele que tá dizendo, não me comprometo. É claro que a gente está ouvindo as pessoas na noite, tudo vira uma grande brincadeira, né? Então a gente também não pode pegar isso como uma opinião geral. Mas eu quis focar também, aproveitar e fazer a inauguração da casa do Fábio, né? E eu queria aproveitar e dizer que a produção pegou agora aqui e está me passando, eu vou ler na íntegra, o que os órgãos competentes no mundo definem como idade, já que foi citado isso bastante aqui, né? Então, vamos lá. Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 10 e 19 anos. E pela Organização das Nações Unidas, ONU, entre 15 e 24 anos. Critério este usado principalmente para fins estatísticos e políticos. Lembrando que a cultura de cada povo está sendo respeitada aqui, né? Então, né, a gente tem que pensar que nem todo mundo vivencia o que a gente vivencia, inclusive na capital. Quando eu falo que a gente fala para o Brasil inteiro, a gente tem que lembrar que a gente está falando para aquelas famílias lá do interior desse país que não tem o acesso que a gente tem aqui às coisas, gente. É diferente quando a gente faz televisão, que é um veículo aberto, um veículo de massa, que a gente atinge o Brasil inteiro. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos. Artigo 2º, em casos excepcionais, quando dispostos na lei, o estatuto aplicável é até aos 20 anos de idade. Então, portanto, são os artigos 121, 142. A gente volta discutindo sobre isso. Vamos para o break com Paulo Cremona, apreciando uma música maravilhosa para discutir depois. That always have a person that you always have your heart. You never see it coming 'cause I'm blind from the start. Know that's all the one from me. Skip for everyone to see. Oh, baby. You could always be my boy. Cause I remember, girl, I was the one and gave in your first kiss. Cause I remember, girl, I was the one in person was like this. Even before all the fame and people screaming your name, that I was there. You were my baby. Started with a young girl, you were right. My boo, burning when the taking over brothers to your life. Even though you used to argue, you were right. You could haven't seen it, touch her, you know why. You could always be my bow, my bow, my oh, my oh. My oh, my oh, my oh, my oh. My oh, my oh, my oh, my
Antes de continuarmos aqui o papo, ou darmos continuidade aqui ao papo, parabéns, Roberto Cruvinel, que atingiu mais um grau. Agora o grau maior, não é isso? Não tem mais na capoeira? Agora. Eu cheguei a mestre de capoeira agora sábado. Estou assim, não conseguindo andar. O Paulo Cremona está pior, né? O Paulo disse que foi na capoeira agora da última vez, que ele já deu várias desculpas para esse negócio aí. Mas agora foi na capoeira. Eu quero até agradecer, viu, a meus irmãos. Eu sou membro da diretoria dos Capoeiristas de Cristo, ao mestre Chocolate da Nova Visão, ao mestre Siriema, que me acompanhou. E, rapaz, tiraram meu couro. Vamos ver rapidamente esse videozinho aqui. Tiraram meu couro aí, ó. Tiozinho aqui. Parabéns, pastor Roberto Cruvinel. Obrigado. Qual foi seu critério hoje para as músicas temáticas do programa? Essa música eu não vou mentir, não. Eu entrei como o tema era abstinência sexual. Eu entrei, procurei as músicas mais sexys da Billboard. E das 20 eu peguei as 4 mais sexys. Então, My Boo, Usher, Versace on the Floor, que ainda não cantei. Essa I Will Make Love to You, do Boyz II Men. E Earn It, do The Weeknd. Foi uma seleção bem top hoje, né? Apesar de não ter seguido nenhuma orientação minha, mas a gente... Hoje ele me ignorou. Mas tá bom, né? Tá legalzinho, né? Tá bom. Bem bacana. Embora que aquela primeira a gente nem sabia que tinha acabado, né? Mas foi. Acabou. Você perdeu na métrica da música. Eu fiz aqui o documental, né, que a produção levantou. Dizendo sobre a faixa etária e você pediu para comentar antes da gente entrar no assunto da relação estável. Vai até 18 anos. Isso. Tem exceção até 20. A Organização Mundial de Saúde, que pega uma visão global. Nós estamos falando de Brasil, gente. E aí, louvo a Deus por conta da presteza da produção. A minha também é desse jeito lá no programa. É rapidinho, o negócio resolve rapidinho. Uma questão, na minha visão, é que esse projeto, na verdade, essa campanha não tem a ver com gente de 19 anos. Não tem a ver. É claro, ela fala claramente, está falando para o pai que está com seu filho dentro de casa. Nós estamos vivendo uma outra visão, uma outra época, uma questão cultural, como já foi falado no próprio texto. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu concordo com os colegas, com todo mundo. De vez em quando eu e o doutor Haroldo, a gente se aperta aqui mutuamente, quase todo programa que já faz parte. Não, a gente discute, né? Se apertar, não. Não, se aperta abstinência desse aperto. Você se apertou com o Paulinho. Os dois é quase uma união estável dos dois aí, tá vendo? Gente, já vou dizer se é uma união estável. O instável. Gente, peraí. Eu vejo assim, por exemplo, essa questão que a Madu colocou, eu acho super importante, já tratei isso em programa de rádio. Essa questão das meninas na beira da estrada, nós já tratamos aqui no outro programa. A questão é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita, eles estão fazendo. Agora vamos discutir. Existem outras coisas sendo feitas? Existem. Elas são relevantes? São. O que foi feito do desmando anterior, que transformava uma criança num objeto sexual descaradamente, estamos tentando desfazer. Eles estão tentando desfazer. O que o senhor acha se, ao invés desse projeto, a ministra Damares tivesse feito um outro projeto mais ou menos assim? Pais, mestres e alunos. Vamos discutir? Sim, isso existe, sexo? parece. Fantástico. Me parece. Eu tenho dificuldade com eu estou dizendo eu, tá, gente? Eu tenho dificuldade com o ministro da Educação brasileiro por conta das questões que ele tem levantado. Eu acho que são equivocadas, que tem uma série de erros. Eu vejo assim. Porém, existem muitos projetos. Isso não é um projeto, é uma campanha do governo. Tem dinheiro público? Tem dinheiro público, como aquele da camisinha também tinha.
Também tinha. Então, é uma forma. Essa campanha vai acabar, vai começar outra. Essa é a questão. Bom, a gente precisa já entrar num outro assunto aqui, né? Que é a relação. O que é relação estável? O que representa um homem casado com uma mulher? Dentro das nossas leis, Jacute, se você puder dar uma pincelada também, se isso é assim no mundo, no resto do planeta, porque veio à tona a cobrança da herança pela viúva do apresentador Augusto Liberato, né, do Gugu, e a Rosemília, ela reivindica dizendo que ela era esposa dele. A sogra dela, a mãe do apresentador, vai em público e diz, não, eles nunca tiveram nada. E a irmã dele, que é a inventariante, afirma, não, realmente não acontecia nada ali. Então ela não tem o direito, ela criou os filhos, ela assumiu publicamente com ele, todos os anos nós vimos nas revistas, nas capas de caras, todos os anos a família toda pousando com o chapéu de Papai Noel diante da lareira como família. Isso representa estabilidade? Também, isso representa um casal? Vamos ver a matéria. Vamos ver a matéria, você já fala. Sim. Que falou que hoje deve-se fazer contrato de namoro também. Mas contrato de namoro por 20 anos também é complicado, porque ele falou que o contrato de namoro, quando ele falou do contrato de namoro, teria que ser refeito a cada ano, a cada 2 anos. Você já imaginou? 20 anos? Pelo amor de Deus, nasceu os filhos, como contrato de namoro? Vamos ver aqui a matéria, vamos ver. Apesar de hoje em dia ser bem comum, a união estável gera discussão, que ficou ainda mais em evidência depois que Rose Miriam de Matteu, a viúva do apresentador Gugu Liberato, teve que lidar não apenas com o luto, mas também com uma disputa judicial. Após a leitura do testamento do comunicador, Rose afirmou ter direito ao status de união estável com Gugu e reivindicou a condição oficial de esposa e viúva, e não apenas de companheira, como passou a ser descrita pela mídia desde que realizou o sonho de paternidade de Gugu. O apresentador designou 90% de sua fortuna aos 3 filhos e o restante a 5 sobrinhos. Mas a publicização de Rose mostra que a luta não é individual. Quantas mulheres, assim como ela, abriram mão de suas profissões para se dedicarem aos companheiros e filhos? Esse é um caso de defesa da instituição da família, reconhecida na Constituição como a base de nossa sociedade e que possui caráter multifacetário, podendo se constituir sob muitas formas, inclusive união estável. Então, o que vocês acham disso, dessa história? Vocês acham que ela pode reivindicar os direitos dela? O que você acha desse relacionamento? É Pires o seu sobrenome? No Oscar. Eu queria falar ainda sobre a abstinência. Eu acho curioso ficar discutindo abstinência sexual com o Estado fudendo tanta gente, né? Diga, cara. Sexo pra mim é igual caviar, sabe? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Ele ainda nem é virgem, né? Quer dizer, nem isso. É aleatório, foi bem aleatório. Foi. Doutor José Jacutes, que é o nosso advogado aqui presente e que com certeza é um profundo conhecedor disso. O que, aos olhos da justiça, essa relação lhe parece? Então, a união estável já é bastante complicado, porque não é uma coisa objetiva, né, para se provar quando os dois estão vivos. Agora, com um morto, que é o caso do Gugu especificamente, essa prova já é bastante mais difícil de ser concluída. Tá? Quanto a esse caso do Gugu, o fato de ter foto é um indício, tá? Foto no Natal, com o chapéu do Papai Noel, descendo na chaminé, seja lá o que for. Ele tinha filhos com ela. O fato de você ter filhos com a pessoa, isso não significa que você tem uma união estável. Ok? Salvo engano, ele foi feito inseminação artificial. Ou seja, nem relação com ela para ter os filhos ele não teve. Tá? Então, para se construir essa união estável, tem que ter N fatores que comprovem que eles estão vivendo, além da subordinação financeira, que também é muito importante. Tá?
os casais que são casados através de cerimônia, com papel, documento, etc, etc, e também não têm relações íntimas? Não, sim. Muitos? Mas... A maioria? Não, grande parte. Não, mas o que a gente está colocando aí é que esta relação dos dois, pelo que a gente vê, eu não participei disso, nem tinha essa amizade, apesar de eu estar nos Estados Unidos até quando eu voltei agora dia 21, quando ele sofreu um acidente lá em Orlando, eu não estava próximo, estava 3 horas e pouco, a gente ficou sabendo lá, mais ou menos quando houve o problema, mas não me parece que vai ser solúvel assim tão facilmente. E por quê? Porque não há como fazer esse tipo de prova que existia entre os dois essa união estável. Tá? Então vai muito da cabeça do juiz. Natal, da Páscoa, ou eles num desfile de carnaval que vai comprovar isso. Tá? Tanto que ela tinha conseguido uma pensão que foi revogada, uma pensão provisória que foi revogada, tá? E ela vai continuar batendo, mas eu acho que essa construção de prova vai ser muito difícil. Por quê? Ele só tem a foto do Natal, ele tem filhos com ela, foi visitar os filhos. A união estável tem que ter uma cumplicidade comprovada. Uma cumplicidade, não adianta uma cumplicidade de meia hora, uma semana, ou no Natal, ou num ano novo. Não, tem que ter uma cumplicidade comprovada. Sim, porque aí ele pode e por isso que eu citei o fato, até que você falou, tem gente que é casado e não tem relação sexual. Ótimo, eu citei o fato porque com toda essa construção que eu estou colocando, e mais que os filhos foram concebidos através de uma inseminação, e não de uma construção carnal. Entendeu? Então, o que me leva a crer aí é que vai ser muito difícil comprovar essa união estável. Tá? Entendi. Doutor Haroldo Lopes, bem rapidamente, que o nosso tempo já está escasso. Né? Eu agora não vou nem permitir discussão, porque cada um vai dar a sua opinião e pronto. Doutor Haroldo. Eu fico preocupado. Até preferiria, ao invés da minha opinião, que se o senhor pudesse responder, porque a Renatinha aqui me pediu em namoro e tem que fazer documento. Aí você acordou. Estou dormindo. Tem que fazer documento, doutor? Mas com abstinência agora, hein? Com abstinência. Você só põe a namorada com abstinência, que ela está agora na moda. Mas que teve um advogado aqui, eu lamento, desculpe, esqueci o nome dele, ele falou. Mas deixa eu falar agora. Esse documento, se eu for namorar alguém? Então, quando a gente fala em grandes fortunas, tá, seria de bom alvitre, e todos aconselham, que se faça alguma coisa antecipadamente, que foi o que o Gugu fez. Deixou lá para os filhos e para os sobrinhos, tá? Quando são grandes fortunas, porque a gente sabe que o dinheiro corrompe. Então aí todo mundo vai atrás, agora eu quero o meu, pô, eu não tenho direito a isso ou aquilo. Então, nesse caso de grandes fortunas... Entre o dinheiro, ser humano... E entrando nesse negócio de namoro e tal, hoje tem que ter muito cuidado, repetindo, porque é uma coisa subjetiva, esse negócio de união estável, tal. Você entendeu? É muito subjetivo. Aqui, agora, você mesmo falou aí, a gente pode tentar caracterizar uma união estável. Diga, vocês dois aí. Olha, eu não tenho. Não sobre essa relação. Sobre isso eu não tenho, né, como afirmar, porque foi um acordo entre os dois, né? Eu acho que já estava acordado já. Sim, é isso que eu estou dizendo. E aí, quem vai saber sobre isso é o que está nos papéis, o que, não sei. Paulo Cremona. Não tenho. O EV, de verdade, assim, eu acho que... Cara, eu acho que o papel nessa hora não importa, não. Eu acho que tem que ver o que tudo eles viveram juntos, sabe? Eu acho que ela foi muito importante para ele, de verdade. Eu acho que isso deveria ser levado em conta, assim. E acho que a família dele sabe disso. Tem um outro detalhe que tem que ser levado em consideração, que em cima do que ele disse, é que após acontecer tudo isso, a mãe fez um BO contra o filho fez um BO contra a mãe. Então esse negócio de relação é muito complicado de dizer, entendeu? Ela está afirmando alienação parental. Ela está afirmando alienação parental por parte dos parentes dele. Diga, Madu. Eu acredito que se comprovar que o documento que ele fez, deixando a herança para outras pessoas que não era para ela e que ele estava lúcido naquele momento, é aquilo que tem que valer. O que vocês acham, meninos? E já a gente se despedindo? Eu cheguei numa conclusão que cigarro é igual namoro, sabe? No começo é bom, depois de um tempo é só sofrimento. Que beleza. Você vai e fala, tá igual as piadas de Salomão. Vai lá, suas redes, aproveita. Fala suas redes sociais. Sim, né? Fala no microfone, né? Eu olho para onde? Para qualquer câmera. Segue lá. Acendeu lá. Então olha para lá.
Se quiser seguir, segue, hein? @KelvinGuelfi. KLVINGUELFI. Nossa. Não, porque a galera confunde, sabe, meu nome. Às vezes não sabe escrever direito. Porque trava a língua, ó, Kelvin Guelfi. E pode pensar que é uma união estável também. Tecnicamente, tá ligado? Agora eu vou passar o microfone pro Renan. Cara, eu acho engraçado que a gente tá discutindo abstinência e daqui a pouco vai entrar um pinto aqui, velho. Já tá prontinho. Diga suas redes. Todas as minhas redes sociais são @RenanPark. Renan Park com K, tá aparecendo já aí, tá aparecendo já. Sua palavra final, Roberto Cruvinel. Eu agradeço estar aqui mais uma vez, né? Eu acredito que, para mim, a única solução para o Brasil nem é política, é a questão espiritual, Jesus Cristo, né? Louva a Deus. Hoje eu estou meio devagarzinho, meio machucado, tá difícil até de andar. Você consideraria uma relação dessa estável? Você, consideraria, mas essa questão do Gugu tem documentos, já apareceu esses documentos na mídia, dizendo que a única relação que tinha com ela era para a criação dos filhos. Então, documento é documento. Na lei não tem discussão, é difícil. É isso mesmo, Jacutes? Me parece, né? Eu não tive acesso a nada disso. A gente estava falando só da união estável, se caberia ou não, né? Entendeu? Então, mesmo que tivesse documento, eles fizeram... Mas pode ser contestado um documento desse? Na justiça, documento desse pode ser contestado? Claro. Existe na história casos de que... Acordo entre as partes é um contrato. Existe um acordo entre as partes. Obviamente que ela vai querer, se existe esse documento, obviamente que ela vai querer configurar que havia, apesar do documento, a união estável. Entendeu? E aí surgiu depois. Né? Isso, é o que eu disse. Né? Bom, e eu queria dizer que a tradicional família brasileira tem esse chocolate maravilhoso como, com certeza, o seu principal chocolate. A corujinha, os olhinhos da corujinha, então, são deliciosos. As pastilhas gostosas, assim como o delicioso pão de mel, as tradicionais moedinhas do Piratas, moedinhas de chocolate, que torna a Pan o doce sabor de infância. Porque na nossa infância a gente vai se lembrar disso que a gente experimentou durante a vida inteira, nesses quase 100 anos da Pan, há cerca de 80 anos. Pan, o doce sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Isso aí, gente. Obrigado, Corujinha. Uma salva de palmas para o Corujinha da Pan, que está sempre aqui com a gente. E eu quero agradecer a Nilva por estar me vestindo esse jeans maravilhoso G2K. Com certeza o melhor jeans, o mais chique, o mais bonito do país. Nilva, muito obrigado por estar me vestindo, por estar me vestindo já em todos esses programas em revista e com o bom gosto que lhe é peculiar e a sua empresa também. E agora, meus amigos, a gente vai brindar, porque o programa está terminando. Vamos brindar, então, as nossas relações estáveis aí da vida. Vem cá, meninos, chega mais para cá. Vamos brindar aqui para que vocês, pós-carnaval, tenham, com certeza, um país ainda melhor. Vamos lá. Canta pra gente, Paulinho Cremona. Let's take your time tonight, girl. About to start and there's a watching. There's no place to hide and be in this world. You're out and I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide while I feel it inside right now. So baby, let's just turn down the light and close the door. Oh, I love the dress, but you don't need it anymore. No, you don't need it no more. Let's just keep staring naked, baby. Versace on the
floor.